Já vou pegar aqui a Dudinha. Vem, Dudinha. Gente, que fofura. Vem com o papaizinho, Dudinha. Tudo Ai, bem, Daniela? É um Deus. prazer te receber aqui no nosso Prazer programa. meu, eu sempre amo estar aqui nesse ambiente cheio do Espírito Santo maravilhoso. Ah, que Daniela. alegria. Ih, tá agitada, ela quer Ih, você. quer mamãe. Pera, ou eu não... Ai, não, ela quer... Ai, meu. gente. As ela gatas. quer... Olha, você vê, é um amor. Ela quer É o ficar no amor colo de da mãe. mamãe, né? Poxa, que peninha. Ah, que legal. Além de veterinária, também sou mãe de pet. Ah, é isso aí. Né? Acho que é tudo um conjunto, né? É, pois é. Ó, hoje a Daniela tá aqui, ela vai contar pra gente todo esse universo dos pets. Então, Daniela, vamos começar com a primeira pergunta. Quais são os cuidados básicos para se ter um pet em casa? Isso aí, bom, é um assunto amplo, mas eu vou falar pra vocês o básico. O que um pet precisa para ser feliz? Amor. É a primeira coisa que ele precisa para ser feliz. A outra coisa são os cuidados, gente. Eles não podem fazer por si só. Eles precisam que alguém dê o alimento, eles precisam que alguém higienize o ambiente onde eles estão. E, aliás, higienizar o ambiente onde eles estão é tanto para eles quanto para nós. Né? Então é muito importante a higiene, até porque tem algumas bactérias, alguns protozoários, alguns vermes que são transmitidos, né, de seres humanos, dos animais para os seres humanos. Sim. Então é muito importante, né, a higiene, tanto da caixa de areia do gato. Eu trouxe a minha cachorra hoje, mas vocês conhecem, a minha gatinha Chloe já veio aqui, né? Então tem os gatos também que transmitem algumas doenças através das fezes, então é importante a higiene, cuidados básicos. Por exemplo, manter pelagem, né? Por exemplo, a Duda, ela tem o pelo longo. Então, o pelo longo, ele requer um pouco mais de cuidado. Então, quando você for adotar um animal ou até comprar um animal, você precisa pensar que você, às vezes, num cão de pelo longo, você vai precisar dar mais banhos, né? Pentear mais, ter um trabalho maior. Isso faz parte do bem-estar dele, não é só para ficar bonitinho. É o bem-estar, né? Tirar os nós, manter sem pulgas, né? Então, é importante usar um antipulga. Você vai passear com o pet, usar um antipulga. Carrapato também traz muitas doenças. Então, os cuidados básicos do pet que passeia, por exemplo, é higienizar as patinhas quando volta do passeio, usar antipulga, carrapaticida para proteção deles, né? Dar os banhos conforme a necessidade de cada pet. Gente, tem muita gente que fala assim, mas dá banho a cada semana, ou quinzenal, ou mensal, como que funciona? Isso depende, né? Cada um tem a sua necessidade. Os pelos longos, talvez um pouco mais, os pelos curtos um pouco menos, mas tem animais que sofrem de alergias, precisam tomar banhos mais frequentes, enfim, isso é muito individual, né? Tá. E nessa rotina de banho, é um problema, por exemplo, dar banho todos os dias no cãozinho, não? Todos os dias eu diria que até sim, porque eu acho difícil o tutor em casa conseguir secar a pele como deve ser seca, né? Então, a gente em casa recomenda sempre que use um secador de cabelos, né? Para que mantenha a pele seca. Pet usar Porque secador de cabelo. no banho tosa, eles usam um secador top, né? Eles... E aí, a gente consegue fazer uma secagem melhor no pet shop. Se você for dar banho em casa, se você der toda semana, todos os dias, provavelmente você não vai conseguir manter essa pele tão seca. E a pele úmida, não o pelo, mas a pele úmida, ela pode gerar diversos dermatites ou até dermatite fúngica também. Então, é importante que você entenda que cada necessidade. Se o animal tem uma doença de pele, às vezes eu falo para dar banho diário, mas é muito raro. Semanal, tá legal. Sem problemas da banho semanal, tá, gente? Não tem problema. Esse negócio de, não, só que a cada 15 dias para não tirar a proteção da pele. Não, não tem problema, não. O semanal é permitido. E você, Renatão, já teve pet? Eu tenho uma Shih Tzu, é igualzinha. Lá em Cuiabá? Lá em Cuiabá, no Mato Grosso, que tem legal. uma Shih Tzu, ela deve estar completando os seus 1 ano e meio, mais ou menos. E pegando um gancho da pergunta do Bruno quanto à resposta, você comentou a respeito das doenças, né, que saem do pet que vem para o ser humano. O ser humano em si, ele tem o costume de, quando pega o pet já vem, né, com a linguinha, é uma beijação, aquela coisa. Eu gostaria de saber de você, doutor, acho que é a pergunta que todos querem uma resposta. Pode continuar beijando a boquinha do pet, ou então quando o pet vem com a linguinha, beija nossa boca, vai beijando nosso rosto. E aí, é bom, né? Ai, ruim? que resposta difícil de dar, né, Renato? Eu já peguei. É bonitinho, é carinhoso que vem da parte deles. Eu acho lindo isso, né? Esse ato, Bruno, de carinho, Pois doutora. é. É lindo. Mas só que é que você acabou de falar. E as bactérias? Tem bactérias. Então, assim, alguns, por exemplo, a minha, ela tem 14 anos, essa 14 cachorrinha. anos. Ela tem placas bacterianas. Eu faço limpeza dos dentinhos dela uma vez por ano. Mas a escovação, ela não deixa fazer.
até uma dica legal. Como que eu faço para limpar os dentinhos dela, para quem não consegue escovar? Porque tem muita gente que não consegue, eu gosto de deixar essa dica. É usar gaze com creme dental. Gaze, limpa os dentinhos, acabou. É muito menos estressante. E aí pega com a própria mão ali o gaze e vai passando nos Isso, dentes. a pasta de dente tem que ser específica. Ou para pet ou para bebê, que não tem flúor. Porque você não vai limpar ali, eles vão acabar engolindo o flúor e o flúor é tóxico. Então, o que você faz para fazer a higienização da boquinha? Usa uma gaze, a pastinha e limpa os dentes. Não precisa escovar, mas você limpa. Então, quer dizer, aí é legal, né? Você já tem uma higiene da boca, mesmo assim pode dar beijo. O que eu posso dizer? Assim, imagina, ela já tá vindo com a linguinha e tá falando assim, não. Eles passam a língua em todos os lugares, né? Você vai passear Não, e do na corpo rua. do ser humano, a boca é o lugar que mais tem bactéria, né? Sim. Também. Imagina Então, de um gente, cãozinho. o Imagina. certo é eu falar que não. Mas eu sei que poucas pessoas vão admitir que não fazem isso, né? Mas não, o certo precisa desse não, cuidado. é. Precisa desse Esse cuidado. E até mesmo em casa, né? Tipo, essa questão de o ser humano pegar uma doença do cachorro, tem pessoas que dormem com o cachorro colado. Tem pessoas que comem, enquanto come o cachorro tá lá colado. Pensando nesse cuidado, o cachorro precisa de um ambiente dentro de casa já pré-definido ou pode ser em qualquer lugar? Porque tem gente que quer isso. Mora num apartamento, não sabe onde deixar o cachorro. Isso, qual é o melhor ambiente para o cachorro ficar? Eu acho que a individualidade para qualquer pessoa que more, né, num ambiente gosta de ter, né? E o cão a mesma coisa. Ele precisa de um lugar fresco, um lugar limpo, um lugar onde ele fique aconchegado, que ele possa fugir, né? Quando ele não quer falar com ninguém. Porque, gente, as pessoas eu vou lá pro meu cantinho. Tem que ter, sim, um ambiente limpo, a caminha sempre limpinha. Por quê? Porque, pensa bem, o quanto de ácaro que não acumula numa pelagem, né? O quanto verdade. Então, ele tá mais em contato com o chão do que qualquer coisa, né? Que é igual o nosso sapato. Se a gente tira o sapato, mesma coisa para eles, né? Eles estão em contato com o chão. Então, eles têm muito mais. Tem que deixar o ambiente limpo, porque eles vão lá, sujinhos na caminha, e você não lava a cama, fica lá, sei lá, um mês sem lavar a caminha. Lógico que aquilo ali propicia ainda mais a desenvolver dermatites, por exemplo, no animal, né? Ou até outras doenças respiratórias, né? Fungos também podem causar doenças respiratórias, enfim. Então é importante ter um ambiente limpinho e só para eles. E essa coisa de higienizar sempre que sai, você higieniza o seu cãozinho lá em Cuiabá, Renato, quando volta da rua? Tem pessoas lá, tudo lá preparadinha, já tem umas Imagina. obreiras lá que cuida, que eu a vejo mais final de semana, que é sábado e domingo. Eu estou lá, agora dia de semana eu já tenho uma pessoa já preparadinha, que já cuida, troca as necessidades, faz a limpeza, tudo direitinho. Isso. E concernente também, doutora Daniela, as estações do ano são 4, né? Verão, outono, inverno e primavera. Quando vem a estação na nossa vida, por exemplo, no verão a gente está naquele calor, aquela coisa toda, no inverno aquele frio. Os pets em si, eles também sentem essas modificações, independente do pelo do pet já ter um aquecimento muito grande. Você daria alguma dica de cuidados que a gente pode ter com nossos animais nas estações quando varia, quando tem as mudanças? Eu lembrei de uma trend do Instagram que o pessoal fala, que mostra o husky na Sibéria, lá. Um frio danado ali na neve, rolando na neve, e aqui no Brasil ele de roupa, né? Então, assim, o animal, ele tá preparado para tudo isso, né? Então, alguns, por exemplo, os que têm subpelo, né? Os huskies, Lulu da Pomerânia, os que têm aquela pelagem, mas eles estão preparados para qualquer tipo de frio. A gente mima demais. Não há necessidade de colocar roupinha, não. Mas alguns... A minha não pega roupa por nada. Então, alguns eles sentem mais isso. Se eu coloco roupa nessa que ela paralisa, ela não faz mais nada. Então, quer dizer, não se mexe, não gosta. Agora, eu já vi, claro, nesses meus 17 anos de profissão, eu já vi muita coisa. Já vi pet que não fica sem roupa, que ama a roupa, mas foi acostumado, talvez. Legal. Mas não por uma necessidade de manter a temperatura corpórea. Porque a temperatura corpórea, eles sabem manter plenamente. Eles não precisam de um fator externo para isso. Lógico, gente, tá um frio danado, não custa nada colocar um cobertorzinho para que, se ele precisasse aquecer, ele ter onde ficar. Mas eles mantêm essa temperatura corpórea muito bem. Não, e às vezes é isso, né? A gente quer mimar o cachorro, deixar ele ali bonitinho do nosso jeito, coloca uma roupinha e às vezes o cachorro nem precisa. Eu tô falando em mimar porque minha mãe, por exemplo, eu tenho um cachorro lá na casa da minha mãe,
ela sai para comprar pão todos os dias e se ela não trouxer o pão do cachorro, ele enlouquece. Ai, o pão. Assim, eu até vou te perguntar sobre isso, porque não acho que é o alimento mais adequado para os cãezinhos, mas assim, o cachorro da minha mãe não fica sem o pão matinal dele. E eu queria, inclusive, te perguntar sobre o pão e sobre a rotina alimentar. Legal. Quantas vezes a gente precisa alimentar os cachorros? Porque assim, tem cachorro que se você colocar a comida lá o dia inteiro, ele fica Ele vai comendo ficar o dia comendo. inteiro. Exato. E Isso depende muito do tutor, eu sempre falo isso. Ah. Ai, mas doutora, meu cachorro é obeso, mas a culpa é de quem? Porque ele não pega a comida sozinho. Né? Não é Exatamente. verdade? Então, verdade. quer dizer, o pão, gente, eu já disse aqui no programa uma vez, já cozinhei até, sou super adepta da alimentação natural, né? Então, assim, ração ou alimentação natural, tá tudo bem pra mim, né? Às vezes eu formulo os cardápios de alimentação natural e o pão é farinha de trigo. Os cães, eles são como celíacos, eles têm alergia ao glúten, então farinha de trigo não faz nada bem pro cão. Nossa, Então, sério? o pão E é quais são péssimo. as reações, por exemplo? Inflamatória. Então, existe uma cadeia inflamatória, né? Então, inflama primeiro o intestino faz parte da imunidade do animal. Para nós, para o ser humano e também para os animais, faz parte da imunidade. Ele é responsável pelo sistema imune. Então, se você inflama o intestino, você, consequentemente, leva uma baixa imunidade. Então, ou seja, você está dando um pão para o animal e cada vez diminuindo mais a imunidade dele por causa do glúten. Nossa, Olha sim. só que interessante E dá isso, tempo né? ainda reverter toda essa história. Agora, como é que eu Dá, vou é só falar? deixar de dar o pão, Nossa. partir para uma alimentação melhor, talvez, estimular a imunidade desse animal, né? Dar eu adoro também prescrever probiótico, porque o probiótico ele ajuda também na imunidade, consequentemente, né? E aí, terminando de complementar a sua pergunta, quantas vezes alimentar o animal por dia, né? Então, isso depende muito. Por exemplo, você tem um cão diabético, você precisa ser regrado na alimentação, né? Ter os horários certos porque você vai aplicar a insulina. Então, esse é só um caso à parte, tá, gente? Mas um filhotinho, por exemplo, o filhote tem que comer 4 vezes ao dia, pelo menos. 4 vezes ao dia. Nossa. Pelo menos, tá? Por quê? Porque a taxa de glicemia dele cai muito rápido. Já no adulto, não. O adulto já é legal. 3 vezes ao dia você quer dar? Se esse animal ele sente um pouquinho mais, você precisa espaçar mais. Tem animal que vomita. Sabiam que tem animal que vomita em jejum? Se passa mais 6 horas em jejum, ele vomita bile. Então, quer dizer, esse animal precisa comer 3 vezes ao dia. Mas 2 vezes ao dia também é legal para um adulto. Tá tudo bem. 1 vez ao dia eu acho pouco. Então, de 2 a 3 vezes para o adulto, 4 para um bebezinho. Eu pensei nesse caso, porque eu estava até então alimentando meu pet com 2 vezes ao dia, porque eu via que ele estava comendo muito. Mas eu nunca tive o costume de ficar dando o tipo de alimento que a gente come. Pão, comida, osso, nunca dei. Ainda mais shih tzu, que a gente cuida bastante do pelo dele. Isso. Eu sempre dei ração. Então, a ração, a partir de que idade é considerado adulto? Olha, para as fêmeas eu costumo recomendar após o primeiro cio. Tá? Então, entrou no cio, já meio que a gente já considera adulto. Né? Isso acontece em torno de 8 meses. 8 tá? meses. Para um macho, o amadurecimento é um pouquinho mais tardio. Então, depois de 1 aninho, 11 meses, a gente já pode... Agora, a diferença da ração de filhote para a ração de adulto é que a de filhote tem um pouquinho mais de proteína. Tá? Então, se o adulto comer um pouquinho mais de proteína, não tem problema nenhum. Então, não encana com esse negócio de, deu 11 meses, eu preciso trocar a alimentação de filhote para adulto. Não se desesperem, tá tudo bem. Se permanecer, no caso, saiu da fase filhote para a fase adulta, a gente pode permanecer o adulto com a ração, que é o normal que todos os tutores fazem, tá alimentando os seus pets com ração. E acrescentar frutas é bom também? Aí você pegou no meu ponto fraco, porque eu adoro. Eu adoro complementar a ração, pode ser com fruta. Detalhe, Eu Renato. gostaria que você falasse a dica das frutas. Vamos lá, Que dica pode das e que não frutas. pode, né? Vamos falar disso então, vamos entrar nesse assunto. Eu sei que não era a pauta, mas eu adoro falar disso, você sabe, né? É assim, gente, eu gosto muito de colocar frutas para os animais, só que assim, por exemplo, a banana é rica em carboidrato, tem bastante caloria. Aí você tem um cachorrinho obeso, vamos supor. Aí você deu a quantidade de ração diária, que já tem a quantidade ideal para ele em calorias. Aí você deu mais uma banana. Aí você deu mais meia manga. Aí você... Entendeu? Entendi. Aí não sei por que ele ficou gordinho. Ultrapassando a quantidade Não de é? Eu calorias. acho que Exatamente. seria só, né, Tomar esse seria cuidado. só uma fruta, por exemplo, se são 3 refeições diárias, uma no café da manhã, vou botar uma tarde, outra à noite. A fruta seria só pela manhã? Você sugere assim mais ou menos? Pode ser nos intervalos, mas sempre que eu falo assim, vai acrescentar uma fruta, tira um pouquinho da ração, um punhadinho.
A mesma quantidade praticamente. Tira um pouquinho da ração Tira um pouquinho na pra segunda não- refeição? Pra você tentar manter a mesma quantidade de calorias. entendi. Eu coloco isso num software, eu consigo calcular, por exemplo, né? Quanto que você pode dar de banana, quanto você pode dar de... Mas, assim, ninguém vai ter isso em casa. Então, você vai fazer de acordo com o olhômetro mesmo. Você vai tirar um pouquinho e vai acrescentar uma frutinha. Então, tem algumas frutas mais calóricas, como a banana, por exemplo, a melancia é bem calórica. E tem outras menos. Então, você pode, assim, eu gosto também de falar, gente, para dar verdura. Nossa, eles adoram um talo, vocês não têm noção. Tenta dar um talo de couve, eles adoram brincar, Sério? mastigar talo de couve, mastigar qualquer talinho. E é super legal. Por exemplo, o talo da alface tem triptofano. O triptofano é um calmante natural. Então, olha só que gostoso, né? Eles acabam Deixar se o dog mais- divertindo. Não, e no às vezes a gente vai talinho, descartar essa tem parte comigo. do Isso. alimento. Joga né? fora. Exato, Joga e eles fora. adoram. É. Eles adoram. Legal, bom, Brócolis, uma dica, então. Não tem caloria, brócolis, olha que legal, super vitaminado. Não, e é muito importante todos esses cuidados, inclusive com a alimentação. Agora, uma coisa que eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente é sobre a importância do processo de vacinação, de a gente manter, de fato, a vacina dos pets em dia. Qual é a importância disso? Principalmente para os pets que vão para passear, que saem para passear ou vão para pet shop, né, para qualquer lugar. É super importante manter a vacinação, gente. A vacina para os cães, elas protegem pelo menos aí 10 doenças, ainda tem gripe, giardia, são vacinas separadas, né, mas a múltipla protege contra 10 doenças, né? Então, anualmente é interessante fazer, tem algumas doenças que a V10 previne, por exemplo, que elas podem durar até 3 anos de imunidade. Mas é um combo, você precisa fazer anualmente, porque senão fica protegida contra uma doença e contra outras não. Então faz todo ano, anualmente, a vacinação. A antirrábica, por exemplo, é uma vacina de exigência, né? Uma vacina que é necessária e você precisa ter ela na carteirinha. Está voltando a raiva, principalmente para gatos, né? Então Nossa. gatos precisam ser vacinados, é muito importante vacinar gato, o pessoal esquece disso. Gato também tem 4 até 5 tipos de doenças prevenidas através da vacinação. Gatos às vezes saem, vão para outros lugares, Nossa, voltam, sim. trazem, né? Gato é podem um bichinho vir mais doentes. independente, né? Exatamente. Sai a hora que quer, volta a hora que quer. Exatamente, então é um problema, precisa vacinar, né? E os cães, principalmente, tem doenças que na verdade, nunca assumiram, parvovirose, sinomose, doenças que trazem os bichinhos a óbito, né? Então é importantíssimo a gente fazer a vacinação, principalmente para quem viaja, passeio. Falando da diferença entre os doguinhos e os gatos, né? O gato sai, tem vida própria e volta quando quer. E os cachorros? Porque a gente, principalmente quem mora em apartamento, às vezes acaba ficando mais restrito a levar o cachorro para passear. Como funciona? O cachorro precisa do momento ali do passeio? Precisa ser todos os dias? Como funciona essa rotina? Tem uma coisa que eu não gosto, quando os meus clientes chegam para mim e falam assim, doutora, ele desce 3 vezes ao dia para fazer xixi. Gente, o animal precisa ser ensinado a fazer o xixi a hora que ele quer e na hora que o tutor pode. Porque isso pode prejudicar muito o sistema urinário desse animal, E vai ter dias que o tutor não vai estar na casa, vai acontecer alguma um coisa, imprevisto. eles seguram de verdade. Seguram de verdade. Eles seguram de verdade. Então, às vezes, chegam animais lá pra mim que eu falo assim, não, então eu vou ensinar a fazer fora de casa. Eu boto o jornalzinho, eles fazem. Isso é uma coisa do tutor, eu entendo. Às vezes, pra não sujar o ambiente e tal, mas é importante que eles aprendam a fazer em casa. Bom, aí, falando das saidinhas, né? Principalmente pro animal perder energia, eles precisam dividir, compartilhar essa vida social, ter uma vida social, né? Sair, ver outras coisas, ver outros, como a gente também gosta, né? Senão acaba ficando em casa, fica obeso, né? Sem atividade física, acaba atrofiando musculatura, se você olha, não tem musculatura. Funciona como um ser bichinho. humano mesmo, né? Se a gente ficar trancado dentro de casa, comendo o dia inteiro, sem fazer nada, olha só, a gente vai ficar também... a atividade exatamente. física é importante tanto para nós sim. quanto para eles. Com então certeza. é super importante essa saidinha, assim. Agora, doutora, não sei nem se era uma pergunta, mas é uma observação. Muitas pessoas, eu já vi assim, amigos falarem assim, o meu pet tá com a linguinha para fora é sinônimo de que ele tá morrendo de fome. Então, vou dar comida. Aí tá com a língua para fora de novo, é sinônimo que tá morrendo de fome. E não é por aí. Não. Então, não é isso? Então é um mito, né? É um mito e a língua, na verdade, quando eles botam a língua para fora, a termorregulação acontece através da língua e da narina desse animal. Então eles estão apenas suando, trocando calor
tá? Então não se preocupa que linguinha pra fora, nem focinho quente é sinal de febre, aquela coisa, isso é tudo mito, tá, gente? Então isso faz parte da termorregulação deles, é assim que a fisiologia deles é essa. Porque ela tá assim, ela tá paradinha, mas ela tá... Com a língua pra fora, a gente vai precisar dar um Exatamente. pra ela aqui. Algumas pessoas têm essa interpretação, nossa, ela tá cansada. Não. Aí outras pessoas, Bruno, doutora, já pensam assim, nossa, ela deve estar com fome, porque ela tá olhando assim... É que eu tô aqui segurando fixa, ela, tá né? quentinha, então Não, acho que ela tá E tem trocando. cachorro que eu acho que é por conta da própria raça, eles ficam o tempo inteiro com a língua pra fora, né? Sim, Ele já veio sim. aqui, o Mickey, o meu Lulu da Pomerânia. Ele não para, ele Você fica tem assim quantos o tempo cachorros? todo. Não, eu só tenho 2. Ah, tá. E um gato. Ah, muito bem. Eu sou controlada. Não que eu gostaria só de ter 2, mas é que eu não tenho espaço. Eu acho que a gente se prontifica a cuidar, a gente tem que cuidar bem. Sim, né? precisa ter um Não adianta a cantinho gente ter pra eles, muitos né? e não cuidar bem. Então eu tenho essa consciência. Agora, Daniela, você atende em algum lugar? Você... Sim. Eu tô na zona norte de São Paulo, né? Aqui em Santana. O meu Instagram é @doutoradani.vetzonanorte. Pra quem quiser entrar em contato, estou à disposição. É isso aí. Renato vai trazer a cachorra dele lá de Cuiabá para passar com a doutora, né? E olha que podia trazer mesmo, né? Poder a doutora aí dar um up. Vai nela. trazer ela para passear em São Paulo, né, Renato? Quando a gente tava falando assim, bem coisa de 30 segundos, falando sobre o Husky, tem hoje é terça, se não me engano foi sábado ou domingo, desceu um morador com Husky, né? Eu falei assim, rapaz, aqui em Cuiabá é 33 graus, 35 graus, como que você dá conta de ter um Husky siberiano aqui em Cuiabá? Sabe o que ele me respondeu? Eu falei assim, eu deixo o ar-condicionado ligado direto. Uau. Falei, ô, Que rico! Maravilhoso! Rapaz, porque ele sabe que ele é de frio, né? Sim, é verdade. Mas ele não sofre tanto quanto os braquicefálicos, aqueles do focinho pra dentro. Ah, Aqueles sei qual é. sofrem com calor. Bulldog, Pug, né? Esses sofrem demais por outro motivo, por uma questão anatômica. Agora, o Husky, ele consegue controlar a temperatura perfeitamente. Entendi. Ah, que legal. Doutora, Bom, muito então, obrigado. Eu que agradeço. Quem tem um pet em casa e precisa de cuidados aí, tá precisando de dica, procura a doutora Daniela, que ela tem tudo para te ensinar, não é, Renatão? E é top, tem vindo aqui, já nem é terceira, quarta Quarta. vez, já Como é mesmo o seu sócia, arroba? já é sócia daqui do nosso programa. @doutoradani.vetzonanorte. Ah, isso aí. Então procurem por ela, minha gente. Muito obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço. Pela presença de vocês. Dudinha, foi um prazer te receber aqui, viu? Coisa Ai, que fofa. lindo.